Olá, eu sou o Dr. Dayan Siebra e esse é o terceiro episódio da semana do emagrecimento definitivo. Nessa série de vídeos eu tô te mostrando os fundamentos do método 3x3 para você ter o corpo e a saúde que você tinha há 10 anos atrás. Isso de uma forma definitiva. Se você ainda não assistiu aos episódios passados, aqui nessa página, em algum lugar, você vai encontrar os links para você assistir os outros episódios. Neles você pode acessar as aulas anteriores. Assiste tudo antes de vir para essa aqui, porque isso aqui é uma série, gente, é uma série sequencial e é para você entender como emagrecer de forma definitiva usando o método 3x3. Não adianta começar dessa aqui, ok? Muito obrigado pela participação de vocês na semana do emagrecimento definitivo. Está sendo muito bom, lindo demais de ver essa comunidade maravilhosa surgindo aqui nesse local. Olha, tem gente do mundo todo participando, de Portugal, da Inglaterra, do Japão, da Suíça. Sejam todos muito bem-vindos. Mas agora, bora lá! Nesse episódio você vai perceber por que ele é o único método que é capaz de colocar um ponto final no bucho, na pelanca e na papada. Ai mais, e no efeito sanfona. Depois eu vou aproveitar para responder algumas perguntas que a gente recebeu ao longo da série. Agora olha só, se você está aqui comigo é porque você já percebeu que nada do que você tentou até hoje funcionou. Eu sei que você provavelmente já foi em 500 médicos e nutricionistas diferentes. Já tentou 300 dietas e provavelmente escutou que a única forma de emagrecer é fechar a boca e fazer exercício físico enlouquecidamente. Já deve ter escutado que o seu problema é a preguiça, ou então que o problema é a gula, ou que a sua família é gordinha e você não deveria nem tentar. Às vezes você até perdeu peso, mas o preço que você pagou foi muito alto. Passou fome e quando comia, só comia coisa com gosto de isopor seco. Já pensou? Se arrastou pelo dia sem energia. Pior, talvez até tenha desregulado seu metabolismo e complicado sua saúde. E aí veio a sanfona que te devolveu de presente tudo o que você perdeu, só que com juros e correção. Essa é uma jornada típica de quem tenta emagrecer com dietas mirabolantes e esses métodos do arco da velha, que a sua avó já tentava emagrecer. Só que ter tentado tudo isso foi bom para você perceber que precisa de algo a mais. Foi por isso que eu combinei minha experiência de medicina natural e comportamental com descobertas científicas dos centros de pesquisa mais conceituados do mundo ao longo dos últimos 50 anos. Com toda a evidência científica que existe hoje, eu me recuso a te indicar qualquer coisa que te faça passar fome ou algo que possa acabar com a sua saúde. Além de ser prova viva disso, eu simplesmente não acredito que você precise sofrer para emagrecer e ter uma vida com saúde e energia. E outra, esse processo não precisa demorar uma vida. Te provei isso no segundo episódio da série. Só que antes da gente avançar, eu quero te convidar a fazer uma reflexão. Me diz uma coisa, como é que seria a sua vida se você conseguisse finalmente se livrar de todo o incômodo que é se olhar no espelho e não gostar do que vê? Ou até mesmo usar aquela roupa que está guardada lá no armário, esperando você emagrecer. E se você voltasse a receber elogios com frequência do seu marido ou esposa e apimentasse a relação para voltar a parecerem recém-casados? Como seria acabar essa gordura que você já até ignora para não se sentir mal? E os problemas que essa gordura traz junto? Dor no corpo, inchaço, refluxo, dificuldade para dormir, falta de energia para fazer qualquer coisa, falta de libido, pele seca, compulsão alimentar, ansiedade, queda de cabelo e até zumbido no ouvido. Ou até mesmo as coisas mais banais, como chegar no lugar e achar que está todo mundo te olhando, te criticando. Aquele assento apertado no avião, no ônibus. Deixar de ir à praia ou fazer algo que você gosta lá no parque, ter vergonha. Ou pior, alguém achar que você tá grávida. Enquanto a gente bate um papo nesse episódio, o que eu mais quero nesse momento é que você pense. Mas o que eu mais quero mesmo é que daqui a pouco você me mande uma mensagem parecida com essa que a Graça me mandou. Eu quero que você mande para mim em breve essa mensagem. Perdi 10 quilos, minha autoestima tá bem cá em cima. Grata, doutor. Então, vamos lá. Hoje é o dia de te contar tudo sobre o método 3x3 e responder as perguntas mais frequentes que a gente recebeu ao longo da série. Então, vamos só recapitular o que rolou. Recapitulando, no primeiro, eu te contei as 6 maiores mentiras que a gente escutou a vida toda. Mentiras que explicam por que tudo que você tentou até hoje não funcionou e por que dietas podem ser
muitas vezes até mais perigosas que a própria obesidade. E além disso, por que essas mentiras fizeram o seu corpo começar a acumular duas coisas que você não desejaria, nem para o seu pior inimigo: gordura, principalmente bucho, e risco de desenvolver doenças graves. Já no segundo episódio, a gente fez um experimento para te mostrar como emagrecer rápido só fazendo o que você já faz, comendo. E não é qualquer comida não, é comida gostosa, daquelas de lamber os beiços. Sabe o que é beiço? Pois é. A gente pegou 2 grupos e mudou o café da manhã desses 2 grupos. Um comeu o café da manhã tradicional, do brasileiro, e o outro comeu ovo mexido com queijo derretido e bacon com um chazinho para acompanhar. Com isso, a gente provou uma coisa muito, mas muito interessante. Mesmo comendo uma quantidade grande de colesterol e gordura, o mecanismo de emagrecimento do método 3x3 é ativado no corpo. Isso foi provado. Falamos também sobre o segundo elemento do método, que reestrutura os hormônios que comandam o nosso corpo, para ele recuperar principalmente a capacidade de queimar a gordura e ainda ajudar a evitar doenças como diabetes tipo 2, como câncer e como Alzheimer. Além disso, eu falei que ele é capaz de rejuvenescer o seu corpo a nível celular. Então, se prepara que a gente vai entrar no túnel do tempo. É claro que eu não posso fazer você voltar atrás no tempo, mas é que a verdadeira idade do seu corpo não é necessariamente igual à que está lá na sua certidão de nascimento. Ela pode ser maior ou pode ser menor. O que diz quantos anos o seu corpo tem de verdade é a idade biológica. E essa idade leva em consideração vários aspectos hormonais e fisiológicos. É perfeitamente possível ter 40, 50, 60 anos no documento, mas ter a idade biológica de um jovem perto dos seus 30 anos. Isso vai acontecer com você depois que você combinar os elementos do método 3x3 e aplicar isso diretamente na sua vida. Agora, eu quero revelar o terceiro elemento do método 3x3 que vai tornar tudo isso possível: a saúde emocional. Sem esse elemento, todo o seu esforço pode tranquilamente ir por água abaixo. Pode parecer besteira, mas esse elemento é um dos responsáveis por fazer praticamente todas as dietas falharem. É o estresse crônico. Ele bagunça os nossos hormônios e causa vários problemas, incluindo a trava completa no emagrecimento. Ele também está diretamente ligado à queda da libido, e aí você fica completamente sem apetite sexual. Sabe aquele mau humor causado pela fome e privação que acontece durante as dietas? Você já passou por isso? Pois é, ele destrói o seu metabolismo. E é nessa hora que a coisa desanda. Você enfia o pé na jaca e o resto você já sabe. É exatamente por isso que você só consegue emagrecer de forma definitiva se unir os 3 elementos do método. Agora, eu quero te contar uma coisa. Nesses mais de 20 anos de medicina, na minha vida e nos meus pacientes, depois de tudo que eu estudei para fazer mais de 1000 vídeos no canal do YouTube e principalmente depois de fazer 3 formações em coaching e estudar medicina comportamental, eu posso humildemente afirmar o seguinte: o melhor remédio para o estresse crônico é o uso de técnicas naturais de controle emocional. Dominar as emoções foi o que fez a minha vida dar um giro de 180 graus. Essa, inclusive, é a cereja do bolo que a gente tem para oferecer dentro do programa. Ferramentas de controle emocional 100% naturais e muito eficazes. A gente vai ter uma parte exclusiva de técnicas e estratégias práticas sobre isso. Com isso, a gente completa a tripla abordagem do método 3x3. Alimentar, hormonal e emocional. Aí você pode estar falando assim: tá bom, doutor Dayan, já entendi que são 3 elementos, mas o que significa o por 3? Essa é a parte do método que possibilita qualquer pessoa aplicar o método no dia a dia. Não importa o quão a rotina é pesada, é desgastante, a gente vai falar sobre isso com detalhes assim que eu terminar de responder as dúvidas. Mas são as dúvidas mais comuns que chegaram pra gente. Isso chegaram durante essa semana toda, durante essa série. Primeira pergunta: doutor Dayan, já passei da idade para isso. Tentei de tudo que você pode imaginar, até orlistat, sibutramina, remédios para emagrecer, para piorar ainda tem a menopausa e o metabolismo lento. Será que tem jeito? E ela termina dizendo que está adorando a série Paula de Minas Gerais. Bom, seria mentira se eu falasse que idade e metabolismo, que síndromes e doenças não interferem em nada. Mas eu queria pedir para a minha equipe jogar o caso da Maria Aparecida na tela. A Maria é uma senhora maravilhosa,
que segue o nosso canal e mandou esse relato aí pra gente. 10 quilos a menos, vestindo o número 38 e 36. Obrigada, um beijo, Maria. Bom, contra fatos não há argumentos. Quando eu falo que o método é poderoso, não é porque é a gente que criou, não é nada disso. É porque funciona para qualquer idade, não importa se é homem ou mulher. Tem o caso do Alexandre também. Coloca aí. Com seus livros, sugestões e opiniões, já perdi quase 30 quilos. Eu vou aproveitar aqui também para deixar um abraço para o Alexandre. A grande questão é o seguinte: sim, o método vai funcionar para você. O que não funciona são dietas. Existe um histórico de mais de 30 anos mostrando que todas as dietas falham a longo prazo. A nossa proposta é mudança definitiva. E mais, se você já tentou de tudo e não conseguiu, é mais um sinal de que dietas não resolvem o problema de ninguém. Por isso você está aqui, buscando algo novo. O que a gente propõe é ter um estilo de vida saudável que realmente te ajude a recuperar a saúde. Eu diria que isso é válido para qualquer pessoa e não só para quem quer emagrecer. Então, se você tá com essa coisa de que, mas para ele funciona, mas para mim não. Ninguém sabe da minha vida, da minha situação é diferente. Calma, isso é só medo de falhar mais uma vez. Então a gente vai aprender a lidar com isso com as técnicas da medicina comportamental que eu vou te ensinar. Então, bora lá para a próxima pergunta. Doutor Dayan, uma das coisas que eu não consigo fazer é cortar tudo que eu gosto. Eu vou entrar em depressão. Isso foi a Keila de Brasília. Beijo, Keila. E nisso eu tenho que concordar com você. Dá para contar nos dedos das mãos quem realmente consegue manter uma dieta restritiva, contando cada caloria que come e parando de comer tudo quanto é comida gostosa. É por isso que a gente foge disso. Você vai fazer justamente o contrário. Como eu mostrei no episódio 2, como emagrecer comendo comida gostosa, tá lá, você pode rever. Isso é sofrer? Dá uma olhada na carinha de sofrência. Aqui, ó. Isso porque eu ainda nem falei que você vai emagrecer com sua saúde comendo chocolate, hambúrguer, legumes deliciosos, aquele churrasco suculento, peixes, bacon, queijos maravilhosos, se tolerar a lactose, claro, nozes, castanhas, amêndoas, manteiga, azeite, doces maravilhosos e até nossos pãezinhos especiais. Sofrência demais! E aí? Você acha que vai ser a chata ou chato na mesa de jantar da família? Mesa de jantar, tudo bem. Mas e nas festas, doutor Dayan? Em festas eu exagero um pouquinho, certo? Um pouquinho eu exagero. A menos que você vá na festa todo dia. Então fica tranquilo em relação a isso, tá certo? Não é uma dieta, é estilo de vida. É para manter para o resto da vida, é definitivo. Nosso método não é baseado em escravidão alimentar, mas sim na liberdade. Isso significa que se você quer restringir um pouco mais, tudo bem. Se não quiser, tudo bem também. E isso porque eu nem falei da surpresa que a nossa Nutri está preparando para quem fizer parte da nossa turma. Até quem tem rotina corrida e não sabe nada de cozinha vai viver um momento Masterchef. Inclusive é exatamente esse o meu caso. Eu sou o primeiro da fila. Próxima pergunta. Doutor Dayan, você não vai falar pra gente comer essas comidas que custam o olho da cara não, né? E ela termina dizendo um beijo, adorando a série, um beijo pra você também, Mariana do Rio de Janeiro. Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Como eu mostrei no primeiro episódio, ovos, carnes, queijos, se você gostar e tolerar, legumes e frutas que eu falo de baixo amido, podem ser encontradas em qualquer lugar do Brasil e em supermercados, inclusive baratos, em feiras públicas. Mas a pergunta certa não é quanto custa para se alimentar saudável. A pergunta é quanto vai me custar se eu não me alimentar de forma saudável? Essa é a pergunta. Como seria se você chegasse num check-up médico e ele te desse a notícia de que você desenvolveu alguma condição grave de saúde, como eu já cansei de ver quando eu trabalhava em hospitais? Quanto custa ter paz de espírito em saber que você vai ter saúde para ver seus filhos e até seus netos se formarem, se casarem e formarem uma família? Para mim, essas são as perguntas que você tem que fazer. Não tem dinheiro nenhum no mundo que pague por esses momentos importantes da vida. E para todos eles, você só precisa de uma coisa: saúde. Quarta pergunta. Daí meu médico falou que essas dietas vão ferrar minha saúde. Eu tenho medo de aparecer alguma coisa grave. Como é que eu faço? E ela diz: te adoro, beijo. Beijo, Carla de São Paulo. Obrigado pela pergunta, Carla. Antes de qualquer coisa,
eu como médico há mais de 20 anos, preciso confessar uma coisa. Na faculdade de medicina daquela época e até de hoje, o aluno que está ali sentado naquela cadeira não aprende sobre nutrição e alimentação. Para não dizer que não aprende nada, tem uma disciplinazinha ou outra ali só para dizer que tem. E tem mais, mesmo se tivesse mais matérias, o conhecimento de verdade só vem quando você pratica aquilo que você lê nos livros. Eu, por exemplo, até 10 anos atrás, eu era gordo, feio, eu era um boi, eu não sabia nada disso que eu sei hoje. Por isso eu fui buscar conhecimento fora da área, da minha área, porque na faculdade não tinha. E olha que eu já tinha mais de uma década trabalhando como médico. Se na faculdade não se falava de nutrição, muito menos nos corredores dos hospitais onde eu estava trabalhando. Então, às vezes, o médico nem fala por mal. É porque o conhecimento não chegou até ele mesmo. Se hoje eu sei o que sei, foi porque eu estudei e pratiquei muito. Eu tive grandes mestres como o Dr. Lai Ribeiro, fui para os Estados Unidos procurar grandes gurus como o Tony Robbins, e eu não sei realmente quem é o seu médico, mas olha para ele e responde as perguntas. Ele transpira saúde e energia? Olha para o teu médico e olha para ele. Ele está em forma? Ele realmente vive aquilo que ele fala? Parece detalhe, mas isso diz muito sobre a pessoa. Tudo que eu vou ensinar dentro do programa está muito bem documentado pela ciência mais atual, além de eu ser prova viva disso. Pergunta 5. Dr. Dayan, eu mal tenho tempo para fazer as coisas em casa. Como vou fazer com meu marido e meus filhos? Eles odeiam comida natureba. Ela disse que me adora e adora nosso canal. Beijo para Marta da Bahia. Marta, essa é uma dúvida comum. Primeiro ponto importante é o seguinte. O nosso método não é para te forçar a comer comida sem sabor, tá bom? Nem para te forçar a nada. Eu não sei exatamente o que você chama de comida natureba. Mas se for só salada pura, sem gosto de nada, eu também tô fora disso. Em questão de sabor, eu te garanto que eles não vão torcer o nariz para as comidas. Até porque eu aposto com você que a família toda deve adorar um churrasco, um peixe bem feito, queijos, bacon, hambúrguer, ovos, enfim. É um mundo de opções para tudo quanto é paladar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você vai precisar conversar com eles e fazer um acordo em família. Só que é um acordo que vai beneficiar todo mundo. Dá uma olhada no que a Célia me mandou. Emagreci 8 quilos. Meu esposo emagreceu 18 e meu filho 10. Só temos a agradecer. Aposto que está todo mundo feliz. Foram 36 quilos perdidos em família. Não faz sentido ter essa divisão dentro de casa. Então vocês têm que estar juntos. Não tem sentido ter 2 cardápios, um para você e outro para eles. Assim não vai funcionar. E para ajudar com isso, eu pedi para a minha Nutri preparar um livro de receitas especiais que fossem rápidas, fáceis e gostosas para ninguém ter problema nem com o tempo e nem com o sabor. Isso vale para o maridão, que vai cozinhar para a família também. Nada de ficar passando perrengue, tá bom, gente? Além disso, você me deu uma boa ideia. Eu vou pedir para minha equipe preparar um guia de planejamento de refeições para você planejar a semana toda sem gastar muito tempo. O que não pode de jeito nenhum é ficar engordando e adoecendo. Engordando e adoecendo. Sexta pergunta. Dr. Dayan, eu já comecei várias dietas e reeducação alimentar, mas o peso sempre volta. Começar nunca é o problema, manter que é difícil. Me ajuda, eu preciso mudar, mas não consigo. Beijo grande, Maiara de Pernambuco. Maiara, obrigado pela pergunta e eu tenho que te dizer uma coisa, que isso é um problema do ser humano e não é só seu. A gente tem a tendência de não terminar o que a gente começa. Pega aí alguns exemplos rápidos. Quantas pessoas pagam academia e não vão? Quantas pessoas começam um curso de inglês e não terminam? Quantas pessoas começam a ler um livro e deixam de lado antes de chegar nem na metade? Só que com a alimentação é pior. Vem o estresse, vem os problemas do dia a dia, ou seja, vem tudo de uma vez só e você desconta onde? Na comida. Surge aquela gula incontrolável e você enfia o pé na jaca com gosto e, pela minha experiência, isso acontece por 2 motivos. O primeiro é que ninguém aguenta o sofrimento por muito tempo, como eu já cansei de falar nessa série. O segundo é que a gente aumenta muito a nossa chance de sucesso quando a gente tem um método, um passo a passo que guia a gente pelas fases mais desafiadoras de uma nova empreitada. E esse é um assunto muito, mas muito importante. Tão importante que eu já quero aproveitar o gancho para falar sobre o que a gente vem desenvolvendo nos últimos meses.
Você deve ter me ouvido falar aqui nos episódios da nossa série sobre um programa que eu e a minha equipe criamos. Ouviu? Ouviu não? Você não ouviu não? Não ouviu? Então deixa eu te falar um pouquinho sobre ele. A gente combinou a minha experiência de mais de 20 anos de medicina e meus aprendizados de 3 formações em coaching, programação neurolinguística, medicina comportamental, para criar o Programa de Emagrecimento Definitivo. A base do programa é exatamente o método 3x3. Ele ataca o sobrepeso e a obesidade pelas 3 vias: alimentar, hormonal e emocional, de forma integral. A gente vai pegar na sua mão e te guiar por um passo a passo para colocar em prática todo o poder do 3x3 em 3 etapas, 3 vias e em 3 etapas. Na primeira fase você começa eliminando peso de forma mais acentuada, com saúde, comendo comida gostosa, sem passar fome. E sem exercício físico, se você não quiser. Na segunda, a gente vai voltar à sua configuração hormonal de fábrica, para quebrar o efeito platô até atingir o seu ponto ideal. E por último, a gente mantém esse peso de forma definitiva, adicionando técnicas naturais de controle emocional. Toda essa dinâmica de fases e o nosso acompanhamento, meu e da minha Nutri, é para você não correr o menor risco de desistir. Você nem vai ter motivo para isso, porque esse não é um programa que você precisa terminar todo, completar todo, para só aí você ver o resultado. Você já vai ter resultado na primeira semana, depois na segunda, depois na terceira. Isso vai te motivando a seguir adiante. Isso numa bola de neve de efeitos positivos. Ele é totalmente online para você acessar tudo. E detalhe, de tudo quanto é lugar, em casa, no trabalho, pelo computador, pelo celular, tablet, enfim. O bom de ser online é que você acessa quantas vezes quiser, no teu tempo, sem restrição e sem problemas com o horário. Outra coisa importante sobre ele é o seguinte: a gente sabe que cada pessoa é de um jeito, não é verdade? Eu mesmo gosto de saber a explicação por trás das coisas. Então eu e minha equipe quebramos a cabeça e fizemos uma coisa que você vai gostar. Olha só, para quem gosta de saber os mínimos detalhes, os estudos científicos por trás do método e a coisa, tudo isso, a gente disponibiliza toda essa explicação, tudo direitinho. Mas tem aquela pessoa que gosta de ir direto ao ponto. Doutor Dayan, me fala o que é que eu preciso fazer que eu faço. Eu confio em você. A gente também pensou nisso e já deixou o passo a passo resumido que a pessoa tem que fazer para começar a ter resultado rápido, seguindo o método. Então, independente de qual é o seu perfil, o programa de emagrecimento definitivo vai atender a você. E aí você pode me perguntar: Doutor Dayan, e se eu tiver uma dúvida, como é que eu faço? Lembra que eu falei que a gente vai te acompanhar ao longo do seu processo? É lógico que vão surgir dúvidas no meio do caminho, isso vai acontecer. Isso é completamente normal. Questão técnica, o nosso time de suporte resolve rapidinho. Coisa de senha, acesso, plataforma, etc. Mas se você tiver dúvidas sobre o programa, você vai tirar comigo e com a minha nutricionista dentro de um grupo fechado, só para participantes. Ninguém de fora entra. Lá dentro vai ter uma agenda de encontros ao vivo e online, comigo e com a minha Nutri, onde você vai poder perguntar o que você quiser. E além disso, ele vai ficar aberto para você postar suas dúvidas quando elas surgirem. Além da Nutri respondendo as perguntas, a própria comunidade vai te ajudar a trocar receitas, propor desafios, se apoiar e principalmente compartilhar casos de sucesso para um motivar o outro. Na comunidade você vai poder sorrir ou chorar e saber que vai ter uma família para te apoiar. E além disso, cá para nós, a gente sabe que numa consulta médica ou de uma nutricionista que você geralmente vai e dura uma horinha, não dá para tirar todas as dúvidas, não é verdade? Foi por isso que a gente criou essa comunidade. Tá com alguma dúvida? Posta lá à vontade. Você não precisa agendar uma consulta, não sei para quando. Você não precisa se deslocar para o consultório, ficar esperando na salinha, esperando o profissional atrasar, perder o dia de trabalho. Resumindo, a gente vai dar todo o suporte para você percorrer as 3 fases do programa com a maior tranquilidade do mundo. Só tem uma coisa, a gente não vai abrir mão da qualidade no atendimento dentro da comunidade. O nosso foco é dar resultado para você e para isso a gente não pode dar um passo maior do que a perna. E tem mais, a gente vai literalmente garantir que você vai perder peso. Ou você perde ou a gente devolve seu dinheiro.
Funciona assim. Eu, Dr. Dayan Siebra, te dou uma garantia incondicional de 100% de reembolso do seu pagamento em 30 dias. Eu tenho tanta certeza que esse programa é a melhor coisa que você pode fazer pela sua saúde, que se em até 30 dias você não tiver emagrecido mais do que qualquer outra coisa que você já tentou, fazendo refeições deliciosas e se sentindo com mais energia, disposição e vitalidade, basta enviar um e-mail para mim e a minha equipe devolve todo o seu dinheiro centavo por centavo. Você não vai ter que preencher formulários, dar justificativas, passar 1 hora no telefone ouvindo musiquinha de espera, nada disso. Eu não tenho medo de dar essa garantia, porque esse programa foi feito nas mais sólidas bases científicas, juntando todo o meu conhecimento de mais de 20 anos de medicina e estudos de neurociência, comportamento humano e emocional. Foi por criar maneiras práticas de aplicar conhecimento de saúde para mudar a vida das pessoas que eu me tornei o maior orientador de saúde do Brasil. Por isso eu aposto tudo nesse programa. Então, só para você saber, a gente vai abrir as inscrições para essa turma do programa de emagrecimento definitivo nessa próxima segunda-feira, entre 8 e 9 da manhã. A data vai aparecer na tela, então já aproveita e anota na agenda. Grava aí, tá certo? Coloca o celular para alarmar, prega na geladeira, sei lá, anote em algum lugar fácil para você lembrar. Aí você deve estar perguntando aí, que eu já sei que tem. Doutor Dayan, quanto vai custar para participar do programa de emagrecimento definitivo com tudo isso? Antes de mais nada, a palavra certa não é custar. Isso não é um custo, isso é investimento. Você está investindo na sua saúde e na saúde da sua família. Você está investindo na sua autoestima, na sua felicidade. Está investindo para chegar ali na frente, logo mais. Quando tiver passado pelo processo, você vai poder olhar para trás e sentir orgulho da sua transformação. 10, 15, 16, 20 quilos. E aí? Depende de você. Volta a 5, 10, 15 anos no seu relógio biológico. Tá afim? Eu vou estender a minha mão, caminhar com você nessa jornada, só que basta você aceitar o meu convite. Depois de tudo, você vai servir de inspiração para pessoas mais próximas da tua casa, da tua família, pessoas que você ama, até para milhões de pessoas no nosso canal do YouTube. Isso se você permitir, claro. Então, um programa que é capaz de provocar uma transformação tão grande na sua vida, que tem o poder de literalmente te trazer, de renascer em poucas semanas, que vai botar um ponto final nessa novela de engorda, emagrece e blindar sua saúde contra doenças, principalmente doenças graves que podem ser prevenidas, não vai custar preço de banana na feira, você sabe disso. Ainda mais que a gente está disponibilizando toda uma equipe de profissionais para te dar todo o suporte que você precisar para ter os resultados de forma rápida e segura, inclusive colocando a minha nutricionista de confiança para vocês dentro da comunidade para te servir e tirar suas dúvidas. Só que é o seguinte, a gente tem centenas de milhares de pessoas inscritas. E essas pessoas estão acompanhando a nossa série e que provavelmente vão disputar uma vaga nessa turma junto com você. Então, se você já decidiu que vai garantir a sua vaga, aqui embaixo desse vídeo tem um botão para você fazer a sua inscrição gratuita na lista VIP. Fazendo isso, você vai receber o link de inscrição do programa 1 hora antes de todo o resto de centenas de milhares de pessoas que estão acompanhando essa série. Esse foi o jeito que a gente encontrou para você que já se decidiu não ficar fora desse processo, fora dessa turma. Então, faz sua inscrição gratuita na lista VIP, reserva sua vaga e fica de olho no seu e-mail. A gente vai te mandar um e-mail com o link da página de inscrições. Nessa página vai ter um vídeo explicando tudo o que você vai ganhar quando se inscrever. Você vai saber de todos os detalhes, tintim por tintim, sobre o programa, datas, presentes, garantia de resultado, tudo. Além disso, vai ter um botão para você finalizar sua inscrição na nossa plataforma de pagamento 100% segura, que é o Hotmart. Dali em diante é bem fácil de preencher, mas qualquer coisa, nosso time vai estar lá no chat para te ajudar. Então olha só, se ainda não se decidiu, pensa direitinho, assista os episódios de novo e decida se você realmente está a fim de colocar um ponto final nessa eterna luta contra o peso. Um grande abraço, eu espero comemorar seu sucesso junto, tá certo? Com você. E viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Tchau!